Eles são a maior representação de uma rivalidade que realmente existe no nosso mundo animal. O gato persegue o rato. O rato corre para sua toca. O gato diz nomes feios. Eles foram os pioneiros em protagonizar uma perseguição interminável, que muitas pessoas frequentemente reclamam por causa da violência, mas que os fãs de verdade sabem que nem tudo se limita a ela. Esse rato e esse gato podem até brigar e aprontar um com o outro na maioria do tempo, mas no fundo possuem um vínculo maior que acaba se sobressaindo as diferenças. A perseguição, nesse caso, não é uma disputa entre vilão e mocinho, mas sim uma espécie de ritual entre dois personagens que definitivamente não se odeiam. De alguma forma, o enredo sempre consegue passar, mesmo que de uma maneira implícita, a ideia de que esses rivais possuem algum tipo de elo especial, o que obviamente nos tranquiliza, pois de alguma forma sempre fica muito claro que mesmo que o gato consiga pegar o rato, ele nunca o comerá ao final do episódio. Bom, pessoal, Tom e Jerry com certeza é a maior e melhor definição de um desenho animado que traz uma rivalidade interminável entre os seus protagonistas. E não só porque ele foi o primeiro nesse estilo não, mas também porque diferente das séries que o imitaram, como o Papaléguas e o Coiote e o Piu Piu e Frajola, por exemplo, em Tom e Jerry não existe necessariamente um vilão entre os personagens principais. Tanto o gato quanto o rato possuem as suas próprias parcelas de culpa dependendo de cada capítulo, o que faz com que a gente ora torça por um ou ora torça por outro a partir da história que está sendo contada. Criada em 1940 pelo gênio dos desenhos animados William Hanna e Joseph Barbera, uma coisa que pouca gente sabe sobre essa animação é que ela foi inspirada num acontecimento real. Por incrível que pareça, os animais que se odiavam no desenho realmente existiram, e curiosamente faziam parte ali do convívio dos seus criadores, e por isso eles tiveram a ideia de fazer a história. História essa que acabou recebendo um título que eles odiaram. O nome Tom e Jerry não foi uma escolha deles, mas sim uma imposição do estúdio que eles trabalhavam. E os nossos amigos, Hanna e Barbera, ficaram na época extremamente ofendidos pelo desenho ter recebido um título que estranhamente era uma espécie de ofensa lá naquela época. Curiosos esses fatos aí, né? Mas calma que mais pra frente a gente explica melhor tanto essa treta envolvendo o nome Tom e Jerry, quanto aquele fato real que serviu pra sua inspiração. Até porque hoje nós finalmente iremos desenhar a linha cronológica da criação desse desenho. Desenho que, cá entre nós, é um dos, se não o melhor e maior de todos os tempos. Nesse vídeo, nós iremos contar a história completa dessa série incrível, desde a sua criação, lá no começo dos anos 40, passando pelo momento em que os seus criadores foram tirados do projeto, pelo seu renascimento pelas mãos de outros animadores, e daí até os dias de hoje. Afinal, já são mais de 80 anos de existência, então tem história pra caramba pra gente contar. Sem falar nas polêmicas, né? Tom e Jerry tem uma lista extensa de episódios que acabaram sendo considerados racistas, violentos e extremamente ofensivos com o passar dos anos. Então vai ser legal a gente comentar um pouco sobre esse tema também. Será que você já viu essa cena aqui passando na televisão, por exemplo? A resposta é obviamente não, né? Então vamos lá que hoje a gente tem muita coisa pra comentar. Que prazer ver você! Mas antes é legal avisar que agora nós temos um clube de membros aqui no canal. Com apenas R$ 1,99, além de você nos ajudar com um pouquinho de dinheiro, ainda tem acesso a selos de fidelidade, emojis e posts exclusivos na aba comunidade. Então eu te vejo lá, hein? Bom, pessoal, a nossa história de hoje vai começar lá nos anos 30, bem lá no início da era de ouro do cinema hollywoodiano, onde, curiosamente, os cinemas dos Estados Unidos estavam com uma mania de comprar desenhos animados curtos, com cerca de 7 minutos de duração cada um, para exibir antes dos grandes filmes em longa-metragem. Nessa época aí, os estúdios e os produtores de filme estavam se dando conta de que a animação era algo lucrativo, e obviamente todas as empresas queriam criar a sua própria série de desenhos de sucesso, para lucrar mais e garantir a sua fatia do mercado, né? A Warner Bros. Estava se destacando bastante com a série de curtas dos Looney Tunes. A Universal Studios, por sua vez, já tinha os desenhos do Walter Lantz, um cara que futuramente iria criar o Pica-Pau. E até o Disney estava se destacando muito nessa época, graças aos desenhos do Mickey e da série Silly Symphonies.
E a MGM, que nesse período era o maior estúdio cinematográfico do mundo, começou a perceber que estava ficando um pouco para trás nessa corrida dos desenhos animados. E por isso, em 1934, eles decidiram atacar a concorrência, fazendo uma proposta irrecusável para os animadores Hugh Harman e Rudolf Ising, os criadores do Bosco, um antigo personagem dos Looney Tunes, para que eles passassem a fazer desenhos animados com o selo MGM. E foi o que eles fizeram, utilizando seu próprio estúdio de animação, uma vez que a MGM ainda não tinha o deles. Esses caras criaram juntos uma série de curtas coloridos chamada Happy Harmonies, uma série que não era tão inovadora e criativa quanto a da concorrência, mas que tinha uma qualidade técnica comparável, até porque eles estavam recebendo muito bem mesmo para fazê-la. E esse esquema aí continuou até o ano de 1937, quando a MGM percebeu que essa parceria não estava dando muitos resultados. Eles estavam gastando demais para financiar cada animação, só que em contrapartida, os desenhos não estavam ficando tão populares quanto os da concorrência. Ou seja, eles estavam gastando mais do que lucrando. E foi nesse momento que eles decidiram acabar o contrato com o estúdio do Harman e Ising para abrir o seu próprio setor de animação, um setor de desenhos dentro da própria MGM, para que eles pudessem ter mais controle sobre o que era produzido. Mas não pensem que os caras lá ficaram desempregados não. O Harman, o Ising e toda a sua equipe posteriormente acabaram sendo contratados para trabalhar nesse setor. E dentro dessa equipe nós também tínhamos um outro nome, que até então era totalmente desconhecido, mas que com o tempo se tornou maior do que o dos seus empregadores. O William Hanna era um daqueles funcionários do Harman e Ising que acabaram indo para a MGM com eles. Bom, estúdio grande, com muito dinheiro e muita ambição, obviamente precisa de mais funcionários, né? E é aí que vai entrar o segundo nome importante para nossa história, o do Joseph Barbera, que nessa época tinha acabado de ficar desempregado porque o estúdio de animação que ele estava trabalhando tinha fechado. Então, o Barbera iniciou a sua vida profissional fazendo pequenas funções no antigo estúdio de animação chamado Van Buren, lá no começo dos anos 30. Esse estúdio não é muito conhecido, sendo curiosamente mais lembrado por causa de uma animação que eles fizeram chamada Tom & Jerry, uma animação que não tinha nada a ver com gato e rato além dos nomes, e que trazia dois amigos humanos mesmo que viviam se envolvendo em encrencas. Só que esse estúdio acabou fechando no ano de 1936, e como estava desempregado, o Barbera viu então uma oportunidade de seguir com a sua carreira com a abertura do setor de animação da MGM, onde ele acabou sendo contratado, e iniciou uma grande amizade com um outro funcionário de lá, que obviamente era o William Hanna, nascendo então a lendária parceria Hanna-Barbera. Mas enfim, estúdio novo e ambicioso por novos desenhos é definitivamente um prato cheio para mentes criativas. E quem seria mais criativo que os amigos Hanna-Barbera, né? Então, nos anos que se seguiram, os dois começaram a desenvolver o projeto de dois personagens que sempre estariam em conflito um com o outro. Eles pensaram a princípio colocar um cachorro e uma raposa, porém, ao observarem melhor algo que estava ocorrendo dentro do próprio estúdio, eles decidiram mudar os animais. Nessa época, a MGM começou a sofrer com uma infestação de ratos, e para contê-los, eles acabaram comprando vários gatos, que apesar de terem acesso a água, comida e leite em abundância, não paravam de perseguir os roedores quando os viam. Inclusive, um desses ratos se tornou um visitante ativo no escritório deles, e eles meio que o adotaram, sempre deixando pedaços de queijo para que ele comesse. E foi pensando nesse caso aí que os protagonistas daquele desenho que eles estavam planejando foram modificados para um gato e um rato. Bom, e com o projeto em mãos, os dois se encaminharam até o escritório do chefe da MGM, que quando ouviu a proposta de um desenho mostrando uma perseguição de gato e rato, logo torceu a cara. Isso porque era uma ideia simplista demais para um desenho daquele período. Vale lembrar que nessa época, o Disney estava fazendo superproduções orquestradas e baseadas em grandes clássicos da literatura, com roteiros dignos de Oscar. Então, a ideia do Hanna e do Barbera na visão deles era absurda demais, já que era apenas uma perseguição idiota, cheio de pancadas e quase nenhuma história. Só que esses dois insistiram tanto que o estúdio acabou dando o sinal verde, mas com a condição que fosse apenas um desenho só, e depois eles voltassem a se dedicar a outros projetos. E foi o que eles fizeram. O episódio inicial, e até então o que seria único desse desenho de gato e rato, ficou pronto no começo de 1940. E para você ter uma ideia do descaso que a MGM teve com ele, os personagens nem sequer foram creditados na tela de abertura. O seu gato até que tinha um nome, a sua dona o chamou de Jasper numa das poucas cenas faladas. Jasper? Jasper!
Porém, o rato não teve a mesma sorte e ficou conhecido só como Rato mesmo. Mas uma curiosidade é que nos bastidores o pessoal o chamava de Jinx. E o desenho foi lançado, e lançado sem nenhuma pretensão de sucesso. Tanto que a MGM se assustou quando os donos dos cinemas começaram a ligar pra eles perguntando quando sairiam mais episódios da série do Gato e do Ratinho. Acredito que esse aí foi um momento de êxtase lá pro pessoal daquele estúdio. Depois de anos, eles finalmente acertaram a mão em um desenho animado, e o que veio a seguir os deixaram ainda mais empolgados em transformá-lo em uma série. Esse desenho, que até então era desacreditado, acabou não só agradando o público, como a crítica também, ao ponto de ser indicado ao Oscar de melhor animação de curta-metragem daquele ano. Então eles não eram nem loucos de não dar continuidade. Só que Jasper e Jinx não era um título que chamava muita atenção, e por isso o estúdio resolveu fazer uma espécie de concurso interno entre os seus funcionários para escolher um nome que fosse mais popular. E o escolhido acabou não agradando muito os amigos Hanna-Barbera, isso porque era um título muito mal visto lá naquela época. Então, vocês lembram que eu contei que o Joseph Barbera trabalhou num outro estúdio de animação que também fez um outro desenho chamado Tom e Jerry? Bom, isso aconteceu porque naquela época, Tom e Jerry era meio que um termo muito popular e que todo mundo conhecia. Ele servia meio como adjetivo para pessoas baderneiras, violentas e bigonas devido a um livro inglês do século XIX, cujos personagens centrais eram dois arruaceiros chamados Tom e Jerry. E posteriormente, esse nome também foi utilizado para batizar um drink com bebidas alcoólicas. Então, a gente pode dizer que Tom e Jerry era um termo meio chulo, meio grosseiro, quase que como um palavrão para as pessoas daquele período. E os amigos Hanna-Barbera odiaram ver essa obra associada a algo tão rude, mas eles não puderam fazer nada, né? Já que eles eram apenas meros empregados. Só que o nome não foi de forma nenhum problema. Tom e Jerry se tornou um sucesso incontestável, sendo produzido ininterruptamente por 18 anos, e ganhando 114 capítulos nesse período dos cinemas e 7 Oscars de melhor animação e curta-metragem. Pra você ter uma ideia de como eles fizeram sucesso, é legal falar que esses dois personagens foram os primeiros desenhos animados a participar de filmes com pessoas reais. O Jerry apareceu dançando com o ator Gene Kelly no filme Marujos do Amor de 1945, e posteriormente os dois personagens também apareceram juntos em um outro longa de 1953. Porém, nenhum sucesso é pra sempre, né? E no ano de 1958, quando a indústria cinematográfica não andava lá muito bem das pernas, a MGM percebeu que não era mais tão lucrativo lançar novos desenhos. O comércio de animações estava entrando em declínio e compensava muito mais relançar os curtas que já haviam sido feitos do que lançar novos episódios. E foi aí que eles decidiram fechar definitivamente o setor de animação da empresa, encerrando assim a primeira fase dos desenhos do Tom e Jerry. Quanto ao William Hanna e o Joseph Barbera, bom, eles pegaram todo o dinheiro da rescisão e abriram um estúdio só pra eles. Porém, o Gato e o Rato eram da MGM, né? Então eles tiveram que criar novos personagens. Já o Tom e Jerry não ficaram parados muito tempo não. 3 anos depois de desmontar o seu setor de animação, a empresa decidiu lançar novos capítulos dos bichinhos, só que agora feitos por um estúdio terceirizado. E o responsável pelo renascimento desses personagens foi um animador chamado Jenny Date, o cara que, ao meu ver, foi responsável pela fase mais violenta de toda a série. O pobre do Tom sofreu muito nessa leva de episódios. Foi nesse período que ele ganhou aquele dono bem rabugento que vivia batendo nele, e esses capítulos eram realmente bem tensos. Não é à toa que são conhecidos como a fase das trevas dos desenhos do Tom e Jerry. Bom, mas por sorte, esse Date ou Date só produziu novos episódios até 1962, já que em 1963 a MGM passou a produção para um cara chamado Chuck Jones, o criador do desenho do Papaléguas e Coyote. Então, de desenhos de perseguição ele entendia muito bem. Obviamente, a série passou por muitas mudanças, sendo a principal a inclusão de elementos que ele utilizava em Papaléguas, como aquelas longas tomadas dos personagens caindo de lugares altos. E essa nova leva de capítulos foi finalizada em 1967, pois, vale lembrar, a MGM estava lançando todos esses desenhos nos cinemas. E nesse período, esse tipo de lançamento já era algo que estava caindo em desuso, porque as animações estavam migrando para a televisão. Inclusive, os próprios Tom e Jerry já estavam na TV. Em 1965, a CBS comprou os desenhos clássicos produzidos desde os anos 40 para passar aos sábados de manhã. E foi aí que esses capítulos clássicos começaram a sofrer com as suas primeiras censuras.
Para começar, a primeira dona do Tom, que era uma representação racista de uma mami, uma espécie de escrava ou mãe negra, acabou sendo editada e virou uma empregada branca. Já outros 2 episódios que traziam representações bem polêmicas, sendo o primeiro uma do Hitler e o segundo de uma blackface com diálogos imitando o sotaque de um escravo, foram totalmente banidos, e acredito eu que não foram exibidos nem aqui no Brasil. Além disso, houveram outros capítulos que tiveram cenas cortadas, seja por racismo, violência ou piadas de mau gosto. Mas enfim, e com o sucesso na TV, por que não produzir episódios diretamente para televisão? E em parceria com a Hanna-Barbera, nasceu em 1975 o Tom e Jerry Show, que mudou totalmente a história original do desenho, colocando os personagens não mais como rivais perseguindo um ao outro, mas sim como amigos vivendo aventuras. Aliás, foi nessa época aí que o Jerry ganhou aquela gravatinha vermelha. Estão aí! Os meus astros chegaram! Foram estacionar, BG! Eu gostaria de saber o que o velho BG quer a esta hora. Talvez queira dar-nos um aumento. Vamos lá verificar. Acho uma ótima ideia. E 5 anos depois, dessa vez produzido por um outro estúdio de baixo orçamento, a Filmation, nós tivemos o Tom e Jerry Comedy Show, que devolveu a fórmula de perseguição original das animações clássicas. E incluiu novos personagens da turma, como o cão Spike, o Droopy, o Slick Wolf e o urso Barney. Bom, e essa série aí durou até 1982 e foi a última a ter o dedo da MGM. Isso porque em 1986 o estúdio foi comprado pela Turner, que hoje faz parte da Warner Bros., que inclusive tentou reviver a série novamente no começo dos anos 90, com o fracassado Tom e Jerry Kids. Não sei se vocês vão lembrar. E também aquele filme mega criticado que trazia o Tom e Jerry como bichinhos falantes. Um gato e um rato? Amigos? É repulsivo. Sem chance. Eu concordo plenamente! Mas eles só foram acertar a mão a partir dos anos 2000, com uma série de filmes que foram lançados diretamente para DVD. E posteriormente com as séries mais recentes, né? Que foram Tom e Jerry Tales, de 2006 a 2008, e o novo Tom e Jerry Show, que terminou agora em 2021. E é inclusive nesse ano que nós entramos na última e atual era desses personagens. A era iniciada na grande superprodução e longa-metragem com atores reais, que dessa vez sim foi um sucesso de crítica e de público, e a série animada que deu continuidade à história contada nesse filme, que recebeu o título de Tom e Jerry em Nova York. E pelo sucesso dessa última empreitada, muito possivelmente haverão mais coisas nesse estilo vindo por aí. Bom, e é isso, pessoal. Nós acabamos de desenhar juntos todas as eras de Tom e Jerry, um desenho animado amado por gerações, e que curiosamente faz parte do top de séries infantis mais populares de praticamente todos os países em que foi exibido. Aqui você está vendo o design dos personagens em todas as suas eras e fases, e eu acho que você deve ter pelo menos uma preferida, né? Então diz pra gente aqui nos comentários. Os gatos e os ratos devem ser amigos.